@_Guaraci perguntou: acha que um flashback do Kid pode ocorrer nessa luta contra a Big Mom? Nós temos que analisar o porquê isso poderia acontecer justo agora. Eustace Captain Kidd é um personagem bem interessante. Ele é o Luffy que foi pro Novo Mundo sem um treinamento e por conta disso sofreu tanto. Vimos ele falar lá em Sabaody que no caminho até lá, ele sempre matou aqueles que riram de seu sonho e que não ia rir do que Luffy disse em ser o rei dos piratas um dia. Ele é o único dos supernovas além do Luffy que realmente parece que quer ser o rei. Com certeza, há algo por trás de sua tremenda ambição. Ele é um portador do hack do Conquistador e seria demais entender um pouquinho da vida dele. Mas por que isso poderia acontecer justo agora na luta contra a Big Mom? Bem, há uma chance mesmo que nesse arco ainda possa ter o flashback do Kaido indo pro lado do passado de Yamato e que tomara dos Rocks também. E é nessa última parte que há uma chance de também envolver o Kid, pois há toda uma teoria que ele seja o filho do lendário pirata Capitão John. Posso estar falando sobre isso outra hora, mas o ponto relevante aqui é que Charlotte e Lin pertenceu ao mesmo bando que esse capitão. Também sabemos que Kid roubou algo no território da Mama pelo que vimos no capítulo 928. Ou seja, eles devem tocar pelo menos aí nesse assunto. Não acho que vai rolar um flashback aí nessa luta, mas pelo menos a informação de que seu pai foi um homem que foi morto pelo seu bando em um motim por conta de seu lendário tesouro seria bem bacana. E deixar isso do passado dele para um arco futuro, né? Law teve bastante destaque em Punk Hazard, mas só fomos conhecer sobre seu passado no arco seguinte, que foi Dressrosa. O mesmo pode acontecer com Kid. Eu não acho que ele vá sair de cena após o ano. Ele pode ter um papel fundamental ainda na história. Lembre-se que uma das ilhas favoritas de Kaido é praticamente revestida de metal. Seria um lugar que Kid certamente poderia atingir um outro patamar de poder. Resta saber se essa ilha ainda vai ter algo de relevante. Mas é isso que imagino. Veremos mais sobre Captain em outro momento. Seria uma boa também no momento que conseguirem uma provável cura para os efeitos das Smiles. Ele ficaria emocionado por ver seu amigo de longa data bem de novo. Por enquanto, o que sabemos de seu passado é que ele e o Killer, quando crianças, se apaixonaram juntos pela Shiruton do Uruyanaika-chan e que um certo dia eles comeram curry udon e que após terminarem viram que ela se sujou todinha com caldo. E nisso, os dois riram bastante dela e tomaram uma surra por isso. Como Oda respondeu no SBS do volume 87, essa é uma lembrança amarga da juventude deles e é esse o motivo deles não gostarem de curry udon. E não saiu daí, pessoal, pois já teremos perguntas super interessantes. Mihawk pode cortar diamante? Akainu fará algo para capturar as supernovas após o ano? Por que Barba Branca não fez nada em relação à morte de Kozuki Oden? E qual é a misteriosa Akuma no Mi de Yamato? Essas e algumas outras perguntas eu respondo logo após a vinheta. Fala aí, pessoal, tudo certinho aí com vocês? Eu espero que sim, viu? Aqui quem vos fala é o Ed e somos a One Piece Up. Matheus dos Santos nos enviou 2 perguntas ao fazer doações em nosso PicPay. A primeira foi: você acha que o nome D pode ser passado como se fosse um sobrenome normal? Pois os pais do Law eram médicos e eles têm um D, então provavelmente veio deles. O Law explica no capítulo 763 que o Water, de seu nome, veio da família de sua mãe. Então é certo que o D veio de seu pai. Inclusive, sempre esquecemos de colocar tanto o pai dele quanto sua irmã quando citamos todos os que possuem um D no nome. Não foi escrito tintim por tintim, mas fica subentendido que é isso. E quanto ao lance do sobrenome normal que você citou, o próprio Corazon diz que o D está sendo herdado secretamente em vários lugares do mundo. Os inimigos naturais dos deuses estão por aí, mas a maioria deve esconder esse fato. E claro que mesmo tendo todo esse mistério por trás desse clã, é um nome que está até mesmo em pessoas normais hoje em dia, digamos assim. A outra pergunta que ele nos mandou foi: Marineford, quando Mihawk atacou Barba Branca, ele disse que queria testar a diferença entre o poder dele e o do homem mais forte do mundo. Sendo assim, creio que aquele foi um ataque com toda a força. Quem parou o ataque dele foi o Jozo. Então a pergunta é: até Mihawk, que tem o título de maior espadachim do mundo, não cortou o Jozo. Sendo assim, o limite dele provavelmente é cortar diamante? Não acho que haja como sabermos com certeza, mas não contaria seu ataque a Jozo como uma prova de que ele não pode lapidar diamantes. Lembre-se que na luta de Zoro com Das Bones, em um pequeno flashback,
Zoro foi ensinado pelo pai da Kuina que a lâmina de um verdadeiro espadachim não destruiria apenas tudo que tocasse. Deve apenas ouvir a intenção de seu mestre. Assim, com a mesma lâmina, um espadachim poderia cortar aço, mas deixar o papel ileso. Esse é até mesmo um princípio básico que Oda reutilizou em Wano de maneira genial. Se Mihawk pretendia cortar Barba Branca e um Homem Diamante interferisse, então o ataque seria anulado porque ele não fez seu corte para cortar diamante. Você entendeu? A mesma coisa aconteceu quando Zoro lutou contra Kako. Ele usou um golpe a fim de romper o seu Tekai, mas Kako o enganou e não usou a técnica. Como resultado, o ataque extremamente forte de corte de aço que Zoro usou falhou em causar qualquer dano ao estado muito mais fraco da matéria. E quanto ao diamante ser indestrutível, há realmente um equívoco nisso. Embora os diamantes sejam de fato os mais duros e resistentes a arranhões de todas as gemas, eles não são realmente tão resistentes. Há duas formas de cortar o diamante bruto. Na clivagem, que é o método mais comum, o diamante é partido com um rápido golpe. Em algumas pedras, porém, essa técnica não funciona. Usa-se, então, a serragem, processo longo e tedioso, feito com a serra elétrica rotatória ou mais recentemente com raio laser. E se não me engano, eu já vi algo sobre cortar com jatos comprimidos de água em extrema pressão. Mas enfim, embora Mihawk tivesse dificuldade em arranhar ou cortar diamantes, a força cinética bruta de um homem balançando a espada queima-roupa com força suficiente para cortar coisas a milhares de metros de distância seria teoricamente suficiente para comprometer a estrutura de um diamante. Eu creio que não seria tão simples, mas se Mihawk dependesse seriamente disso, ele com certeza conseguiria alcançar esse objetivo. Mas coitado de Jozo, o Kiji já arranjou um jeito de cortar diamante de um jeito diferente. Ao estar distraído, o Homem Diamante foi congelado pelo ex-almirante, e ao cair, o seu braço acabou sendo quebrado. Ainda não sabemos se ele se recuperou direito, ou se fez crescer um novo braço, ou se foi algum erro do Oda, pois no capítulo 590, vemos ele no funeral, e aquilo para mim é um braço direito enfaixado. Mas vamos ficar com o que o Zoro responde para o Mr. One. Cortar diamante seria um desperdício. E se você quer contribuir com o canal assim como o Matheus, ter sua pergunta respondida aqui e nos ajudar a arrecadar recursos para a evolução do canal, o link do nosso PicPay e a chave do Pix estão aí na descrição. Sua ajuda é muito importante para continuarmos com esse trabalho por aqui. E no final do vídeo tem um recado muito importante para passar para vocês. Fiquem aí até lá. Paulo Rogério perguntou em nosso último vídeo de perguntas e respostas aqui mesmo no YouTube. Será que a Kaino vai fazer algum plano bem arquitetado com muita manipulação para pegar os supernovas depois da Batalha de Wano? A verdade é que a Kaino agora está lidando com todo o peso e responsabilidade de ser o maior comandante das forças militares da marinha. Ele certamente está sabendo o que está rolando lá em Wano. O Akainu da guerra de Marineford teria enviado o Kizaru e iria junto com ele para aproveitar que tem tantos piratas ali. Mas como o cargo dele agora é outro, eu acho que ele está usando da estratégia e deixar os seus inimigos se desgastarem ao máximo. Ele é um estrategista nato, como vimos em Marineford, e sabe que não tem números o suficiente para lidar com tanta merda rolando. Então, quanto mais os piratas se destruírem, melhor para ele. Mas acho que ele não está prevendo que o Yonkou possa cair e o quão caótico esse fato será para o mundo. Mas uma coisa que eu sinto que vai rolar é que os almirantes Fujitora e Ryokugyu vão aparecer em Nigashima, muito provavelmente no festim dos corvos, com a batalha já finalizada. Alguém tem que prender todos esses figurões que vão cair, e o que fortalece isso é que o ano está cheio de referências ao conto de Momotaro. E, nesse conto, há referências tanto a Tigre quanto Touro, e sabemos que Tigre Roxo e Touro Verde são esses novos almirantes que, segundo o do Flamengo, são monstros absolutos. A Kaino deve mandar eles para lá, ele só quer que Shou volte para a base com a cabeça do Luffy em mãos. Mas, pro azar do Homem de Magma, com certeza, e com o perdão da piada, Fujitora fará vista grossa mais uma vez para Luffy. O nosso querido Chapéu de Palha conquistou o coração daquele que decidiu se cegar para não ver as coisas podres do mundo. E coisa podre é o que mais tem em um ano. E o governo mundial virou as costas para esse povo tão sofrido por anos e que agora Luffy está fazendo de tudo para ajudá-los. Mais um que mandou uma pergunta aqui nos comentários do YouTube foi Thales Nathan Ribeiro da Silva. Você acha que Nami e Luffy podem ser um casal em One Piece? Essa é a minha reação quando eu vejo coisas do tipo. Mas todos são livres para shippar quem quiser. Eu tô fora e espero que o Oda também. Gabriel Sampaio 02 perguntou: acha que as crianças de Punk Hazard ainda vão ter relevância na história principal? No capítulo 697, é dito que os marinheiros comandados pelo vice-almirante Smoker
vão levar as crianças para se consultarem com o Vegapunk. O processo de gigantificação, o interesse do governo mundial em conseguir um exército de gigantes é algo que precisa ser mais aprofundado um dia. Então eu acho que uma hora pode rolar esse reencontro. Aposto que Nami e Chopper amariam rever eles. As crianças têm tanta gratidão por eles que elas declararam que um dia, quando eles crescerem, vão se tornar piratas, para desgosto dos marinheiros ali presentes. Bia Costa perguntou na página do Facebook: Yamato tem Akuma no Mi? Se sim, qual? Esses dentinhos crescendo deu o que falar quando saiu o capítulo 996. E como já viram na thumb e já devem ter visto na página do Face e Insta e em outros posts, minha aposta é o mítico fruto do diabo do tigre branco, que é um ser mitológico na cultura chinesa. O tigre branco, que é chamado de Byaku no Japão, é um dos 4 deuses celestiais que governam os 4 pontos cardeais. Governa os signos de macaco, galo e do cão. Trocando o galo por fazão, são os 3 animais presentes na lenda de Momotaro, que, como já falei nesse vídeo, tem muita coisa referenciada no arco atual. Byaku também guarda os ensinamentos da humanidade, e isso poderia ser uma referência ao Diário de Oden. Tem também a lenda de Naya, que era filho do supremo deus dragão, com uma humana, e este se destacava nas artes marciais da infância e era conhecido como um pequeno tigre. E essa só foi mais uma das referências que achei nas minhas pesquisas. Esses são animais que estão presentes como simbologia em artes marciais, muitos filmes e livros. Oda mesmo já desenhou essa imagem lindíssima que está aí, e eu realmente creio que possa rolar algo do tipo em Wano, que já é um arco carregado de referências culturais e mitológicas. Pra falar a verdade, eu queria que Yamato não tivesse fruta para continuar o contraste que Oden tem com Kaido. No caso, o filho do Oden também se transforma em dragão, e o filho do Yonkou lutaria apenas com golpes utilizando Ryuou. Mas já que aparenta ter, eu realmente quero muito que seja isso aí. Não queria que Oda colocasse simplesmente um Zoan de tigre. Espero que seja um mitológico branco mesmo, até porque já combinaria com seu cabelo. E como toda fruta mitológica, ela deve vir com uma habilidade especial para que ajude na batalha contra o Rei das Feras. Então, eu torço e quero muito que a fruta de Yamato seja a Neko Neko no Mi mitológica modelo Byaku. Um fato que reforça isso é que o modelo da Akuma no Mi do Kaido é o Seiryu, que também é um desses 4 deuses da mitologia chinesa. E na simbologia taoísta, o tigre e o dragão são criaturas complementares que refletem os princípios do Yin e Yang. Enfim, em Zou, Oda deixou nos desenhos que Kanjuro fez um tigre e um dragão. Poderia ser um foreshadowing do jeito que ele gosta de fazer. Ele deu um foco muito grande nesse desenho. Ele não faria isso por nada, é o que acredito. Se rolar esse mesmo da fruta do Byaku, eu espero ver aquela página dupla maravilhosa dos dois se encarando transformados, fazendo referência a quadros orientais mais antigos. Yamato se preocupou com Luffy quando soube que só tinham 2 vozes lá em cima, pois é sabido que no 1 contra 1 sempre aposta em Kaido. Yamato quer acabar com a tirania de seu pai e ajudar o Luffy a quebrar as algemas de Wano, cumprindo assim o propósito de Kozuki Oden. Com isso, Yamato ficará livre para partir em uma jornada com um bando dos chapéus de palha. Mas para que isso aconteça, a criatura mais forte do mundo tem que ser derrotada. Luffy estava caindo de Onigashima no capítulo 1013, mas não se esqueçam que ele falou que não importa o que aconteça, ele vencerá. Ele vai voltar para o campo de batalha com certeza. Com a ajuda de Yamato, eles vão formar uma dupla muito interessante. Luffy precisa de tempo para recuperar seu hack após usar o Gear Force. Com Yamato ali segurando fisicamente e emocionalmente o Kaido, ele terá esse tempo. Não conheço a fundo sobre essa mitologia do tigre e do dragão e de como o mitológico felino fazia frente a uma criatura tão colossal. Em One Piece, não precisamos que Yamato arrebente Kaido na porrada. Segurar ele já é um feito enorme. Kaido vai ficar abalado emocionalmente por ver que sua prole está ali, indo contra ele e defendendo o legado do homem que quase o matou um dia. Eu realmente acredito que Yamato será fundamental para essa vitória que sim virá. Kaido sofreu danos nessa batalha contra os bainhas e os supernovas. Ele estava arfando bastante enquanto Luffy estava caindo. Mas ele é sinistramente um monstro de resistência. E para fazer frente a isso, um combo de Yamato, mas o que imagino que possa vir a ser a quinta marcha, vai sedimentar os passos dessa vitória. Vocês podem conferir sobre como imagino que vai ser o Gear Fifth nesse vídeo que está aparecendo nos cards. E nesse nosso vídeo aqui, vocês verão outra pessoa que para mim é imprescindível que surge ali também para ajudar nessa batalha. O mais estranho que possa soar para alguns, falo do filho de Oden, Kozuki Momonosuke. Confiram o vídeo e vão entender o porquê disso.
A união desses três abrirá o caminho para que as fronteiras de Wano sejam abertas. E bem, vamos falar de outras apostas para o filtro do Yamato. Vi gente comentando sobre a do T-Rex e a do Noé. A do Tiranossauro para mim seria esteticamente muito esquisita, e seguindo todo o meu conhecimento, que digamos assim, tenho de Jurassic Park, o Alossauro, que é a fruta do Drake, parecia ser superior, então só restaria o fator popularidade mesmo. Mas a forma fera da ult me dá pavor, e imaginar Yamato parecido com isso já me deixa aflito. Não, por favor não. E a do Noé, que é uma quimera japonesa que o maior feito é voar, já existe, né? O Oda criou para algum evento e dificilmente eu acho que ele reutilizaria essa fruta, mas vai saber. E tem uma amiga que quer que seja o Kirin, que em alguns contos substitui o Byakuya naqueles 4 deuses. E tem muitos pontos interessantíssimos sobre ele que também poderia ser levado em consideração. Deem uma pesquisada aí também. Quem sabe se der tempo eu não fale um pouco desse ser outra hora. Ela quer esse por achar que tem felino demais, mas já falei pra ela, Byakuya deixará esses outros gatinhos do arco no chinelo. Mas por conta de toda a simbologia do arco, por conta da rivalidade, design e o fato de Yamato ter cabelo branco com esse degradê de verde água para azul, deixa muito forte a hipótese do incrível tigre branco mitológico. Desde o primeiro dia que Yamato surgiu no mangá, eu já palpitei isso apenas com base no Tigre vs Dragão. Tenho prints disso e caso se confirme mostrarei para vocês. E essa arte aí do Yamato Byakuya e a da forma híbrida foi eu mesmo que desenhei e foi colorido de maneira esplendorosa pela minha amiga @hollow_coster. Confira algumas artes dela lá no Insta, tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é mais uma que anseia demais por essa fruta. E nós dois já estamos na expectativa de que isso se tornar realidade, saia um figure épico de Yamato na frente, levantando o bastão em pose de ataque e no fundo um modo Full Beast. Aquele tigre lindo de encher os olhos de lágrima com o possível preço que vai custar. Mas enfim, agora eu quero saber qual o palpite de vocês e vamos debater. Essa foi minha aposta, mas estou aberta a diálogos porque essa é a graça de One Piece. Já já sai a revelação aí e vamos comemorar que acertamos ou comentar que passamos longe, né? E a última pergunta é do @MatheusWillD.Santos. Oden era da tripulação do Barba Branca, morto por Kaido, por que será que Newgate não fez nada a respeito? A resposta para isso, Matheus, está no capítulo 999. Izou, aquele que foi um dos retentores de Kozuki Oden e que veio depois a ser o 16º comandante do bando do Barba Branca, diz que eles apenas ficaram sabendo sobre a morte do Oden anos após ela ter acontecido. Sabemos o quão fechado para o mundo o Wano é. Marco cita que eles pensaram em voltar para lá várias vezes, mas é como ele diz, quanta gente acabaria morrendo com isso? Não sabemos como e o tanto de informações que chegaram para eles, mas uma coisa era certa. Kozuki Oden infelizmente estava morto e não havia mais nada que eles pudessem fazer naquela altura. Eu consigo imaginar o tanto de tristeza que deve ter se posto sobre todos aqueles que conheceram Oden. Com certeza, Barba Branca deve ter sentido bastante, mas eu entendo ele. Eu também sou pai, e pai nenhum que ame seus filhos vai querer colocar a vida dos seus, sendo que não havia mais como trazer aqueles que eles perderam de volta. É uma situação completamente diferente do Ace e Marineford. Lá, eles tinham a chance de salvar a vida do Punhos de Fogo, e com a ajuda de Luffy e companhia, eles conseguiram salvar ele sim da execução. Lógico que sabemos o fim trágico que se sucedeu, mas tentar salvar um filho em perigo é diferente de se vingar por alguém que já morreu faz anos. Eu tendo a crer que seria bem diferente se Newgate tivesse recebido a informação que Oden seria executado em X dias. Ele amava e considerava Oden como se fosse seu irmãozinho. É realmente uma pena, né? E essas foram as perguntas de hoje, pessoal. E preciso passar um recadinho super importante para vocês. Infelizmente, não vamos fazer reviews dos capítulos por um tempinho. Minha rotina anda meio louca ultimamente. E review é uma coisa que depende que saia o mais rápido que puder. Pois por mais que alguns não liguem, a maioria só se interessa em assistir no dia que sai o capítulo ou no dia seguinte. E lançar vídeo assim ainda é muito exaustivo para mim. E ainda não sou acostumado a somente pegar e gravar jogando as ideias que tenho. Preciso parar, ler, reler, analisar, escrever tópicos importantes, buscar referências, conversar com alguns amigos da página a respeito do que achei, apresentar as ideias de um jeito que soa entendível por parte de todos. E tudo isso no dia que sai o capítulo. Não temos uma estrutura boa ainda para gravar vídeos de uma maneira que me dê menos trabalho na edição, seja na parte do som quanto nas imagens. E aos poucos, vamos indo e melhorando nesses quesitos. Mas para isso, preciso ir fazendo aos pouquinhos.
E além de tudo isso, ainda dependemos muito de nossas outras redes para divulgar nosso conteúdo daqui. Portanto, é importantíssimo que vocês se inscrevam no canal e convidem amigos para conhecer, pois quando o público aqui estiver maior, eu volto com certeza a fazer reviews. É óbvio que vou ficar sentido por não falar de algumas coisas que eu vou achar dos próximos capítulos, mas é bem capaz de eu não conseguir não falar de um ou outro. E aí, eu tento gravar a respeito, mas não é garantia de que role sempre. Por isso, já fica aqui esse recado e espero que vocês entendam. Mas não fiquem tristes, pois com esse tempo eu vou conseguir ter uma periodicidade melhor. E com isso mais espaço para lançar esses vídeos de perguntas e respostas e conversar sempre com vocês. E com isso com certeza vai rolar perguntas sobre algo do capítulo mais recente, então não vou necessariamente ficar sem falar nada a respeito. Com esse tempinho a mais vou estudar bastante para tentar aprender mais sobre edição e tudo mais. E claro, fazer vídeos mais elaborados, principalmente na parte do roteiro. Espero mesmo que vocês entendam, principalmente aqueles que curtem minhas análises dos capítulos. Peço desculpas, mas a curto e médio prazo é o melhor que posso estar fazendo. Dito tudo isso, agradeço todo o apoio de vocês até aqui. Não se esqueça de dar um joinha, um forte abraço, vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!